Olá, sejam bem-vindos. Nessa videoaula nós vamos aprender a trabalhar com 3 elementos que são fundamentais, principalmente quando nós estamos construindo um trabalho acadêmico, ok? Então vamos voltar aqui para a guia Inserir. Vejo que nós já conhecemos então como construir uma tabela, como inserir imagens e formas no nosso documento, que são 3 elementos que a gente utiliza frequentemente, certo? Agora nós vamos aprender a trabalhar com esses 3 recursos aqui do grupo Páginas, tá? Então vejo que o documento acadêmico possui uma estrutura que é composta pelos elementos pré-textuais, depois pelo elemento textual e depois pelos elementos pós-textuais. E dentre esses elementos pré-textuais, nós temos, por exemplo, a folha de capa ou somente a capa do documento, tá? Do trabalho. Depois a folha de rosto, depois nós vamos poder ter índices de ilustração, agradecimentos, sumário e assim por diante. Então, todos esses elementos que vêm antes do texto são classificados como elementos pré-textuais, tá? O fato é o seguinte, que muita gente se enrola e realmente é bem chatinho, tá? Quando precisa inserir a folha de rosto e a página em branco no Word. Então, notem que nós temos essas 2 opções aqui disponíveis, mas para utilizá-las é preciso nós entender a forma correta de utilizá-las, tá? Então, eu estou posicionada aqui no início do meu documento, do meu texto. Se nós não tivermos certeza de onde estamos localizadas, é só clicar no atalho Ctrl mais a tecla Home, né? Para garantir que realmente estamos no primeiro caractere do nosso texto, certo? E eu vou voltar aqui na guia página inicial, e aqui na guia página inicial nós vamos utilizar um recurso que é esse íconezinho aqui. O que é esse recurso? Ele insere as marcas do meu documento. Então, notem que é o seguinte, para a gente é bastante transparente quando nós estamos digitando um texto, mas internamente o Word precisa saber aonde que ele está inserindo uma linha, onde tem uma nova página, onde tem um novo parágrafo, tá? Então, essas marcas são marcas internas do Word, tá? São a forma como o Word estrutura o nosso documento. E para nós podermos visualizá-las, é só clicar, então, neste ícone aqui. Vocês vão notar que vai aparecer esses sinaizinhos, vejam, tá? O que é esse sinal que está aparecendo? São as quebras de parágrafo, quebra de linha, tá? Ele vai me sinalizar em todo o documento. Esses sinais, eles não vão aparecer se eu for imprimir esse documento, por exemplo, tá? É só para a gente poder se orientar. Bom, inseri então as marcas de parágrafo, vou voltar aqui para a guia Inserir, e eu vou novamente clicar aqui no Ctrl Home, só para garantir que estou no início, tá? E aqui eu vou primeiro inserir a minha folha de rosto, tá? A folha de rosto normalmente é a 2ª página do meu documento, onde eu vou ter as informações sobre ele, tá? Um pouco mais completas. Quando nós clicamos aqui, a gente vai perceber que tem vários modelos disponíveis, tá? E claro, eu sempre tenho a opção de eu mesmo criar uma folha de rosto da maneira que eu quiser, tá? Mas enfim, vamos supor que nós quiséssemos utilizar um modelo desses sugeridos pelo Word, então eu vou pegar um qualquer aqui, pegar esse último, tá? E está aqui então a minha folha de rosto. Então note que aqui em cima eu tenho um campo data, tá? Então vejam que para eu utilizar a folha de rosto, basta eu me posicionando nos campos dessa folha de rosto e substituindo eles pelo conteúdo que eu desejo, tá? Então, data, vou colocar aqui a data de hoje, tá?
13/4/2020. E vou me posicionar mais aqui abaixo. Então, agora aqui eu tenho que informar o título do documento. Então, vou colocar o título: As florestas e o desmatamento. Subtítulo do documento. Tem subtítulo? Não, não tem. Então, vejo que aqui é importante o seguinte: quando eu clico em cima do campo e clico em Delete, né? Eu vou fazer isso. Olha só. Ele continua aqui com esse subtítulo, né, marcado, tá? Então, o ideal, vou desfazer essa ação, é eu clicar aqui em cima do nome do campo, subtítulo, tá? Marquei ele, ó, tá? E agora sim dou um delete, que aí ele vai desaparecer do meu campo de visualização, tá? Ele já trouxe aqui o nome do usuário. Eu tenho ainda como colocar aqui, ó, o nome da empresa ou o nome do grupo que está fazendo esse trabalho. Não é o caso, eu vou clicar aqui também, né? E dar um delete. E aqui eu tenho ainda a opção de colocar o endereço. Também não me interessa, então marco em cima do nome do campo e dou o delete, tá? Deixar só o meu nome ali. Então, tá feita a minha folha de rosto. Agora, vocês percebam que é o seguinte, aqui, ó, eu tenho duas marcas importantes. Essa primeira marca tá me indicando que é um parágrafo que eu tenho aqui, tá? Então, veja aqui, eu tenho parágrafo. E aqui, ó, ele tá me indicando que bem nesse ponto aqui existe uma quebra de página, tá? O que que acontece? Veja só, eu vou me posicionar, dei um clique aqui depois da quebra de página, tá? E vamos supor que eu quisesse inserir agora uma página em branco para criar a capa do meu trabalho. Se eu clicar aqui em página em branco, o que que vai acontecer? Ele vai criar uma página em branco depois daquela quebra de página. Então, ele inseriu a página entre a folha de rosto e o meu texto. Está errado, né? A capa é o primeiro elemento de qualquer trabalho acadêmico, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou desfazer aqui essa última ação. Para eu poder inserir uma página em branco que seja a primeira página no Word, eu vou utilizar aqui o Ctrl Home para me posicionar no primeiro elemento desta minha página, desse meu documento. Então, vejo que ele se posicionou aqui e agora eu vou clicar em página em branco, tá? Então, agora a gente vai notar que nós temos uma página em branco no primeiro momento. Vamos descer. Vejo que ele criou mais uma aqui por causa daquela quebra de página, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai eliminar ela. Como que faz? Eu venho bem na esquerda com o mouse, quando ele tá com essa setinha, clico para marcar essa quebra de página e vou dar o delete, tá? E agora sim eu tô com o meu documento certo. Então, eu tenho a folha em branco, a página de rosto e o meu texto. Perfeito, é assim mesmo que eu desejo, tá? Outro detalhe é o seguinte, aqui na capa, né? Quais informações que eu vou ter? Normalmente é o nome da universidade, o título do documento e o autor, tá? Então, eu vou colocar aqui. E lembre-se que é o seguinte, sempre quando eu for colocar as informações, eu vou colocar antes dessa quebra de página, tá? Por quê? Porque se eu tiver posicionado aqui e escrever alguma coisa, ela vai parar lá embaixo, olha só, tá? Então, tem que ter esse cuidado, ok? Então, venho aqui, dou um clique antes da quebra de página e agora vou colocar Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Curso de Pedagogia EAD. Vou dar alguns enters aqui para me posicionar um pouco mais no meio. Vou colocar o título do trabalho, que seria As Florestas e o Desmatamento. E mais alguns enters para me posicionar lá no final da minha página. Acho que não precisa tanto, vou colocar mais um pouco aqui. E o nome do aluno, tá? Márcia Alves dos Santos. Vou selecionar todas essas informações aqui.
Selecionei todos os textos, vou vir aqui na página inicial e vou aumentar a fonte, né? Tá? Posso colocar um negrito em tudo e vou centralizar tudo. Aqui, deixa eu só diminuir um pouco agora, tirar o negrito daqui. E tirar o negrito daqui também, né? Então, só selecionei as partes que eu queria e tirei negrito. Então, notem que tudo aquilo que eu vou inserir antes da minha quebra de página vai ficar na mesma folha. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso, tá? Notem que o único cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte: se eu for inserir muito conteúdo nessa folha de capa e essa minha quebra passar para outra folha, eu vou ter mais uma folha em branco. Vejam, vou posicionar aqui no final do texto e vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Ó, vejo que ele caiu lá para outra folha e então essa segunda folha está em branco e na terceira folha aqui começa a minha folha de capa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Deixa eu só tirar esses elementos daqui. Ah, mas aí, Márcia, vai ficar com essas marcas ali feias no meu trabalho? Não, tá? A gente utiliza elas só para se orientar, para inserir esses dois elementos como a gente viu, tá? E depois a gente volta aqui na guia página inicial, dá um clique aqui na ferramenta novamente para tirar as marcas de parágrafo e está pronto, tá? Então, está aqui o meu trabalho.